Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre tecido muscular, tudo bem? Então a gente vai começar pelas funções desse tecido. Como função principal é o movimento corporal, então o movimento do nosso corpo, o caminhar, o correr, né? Se dá pelo tecido muscular e também o movimento dos órgãos, né? Então o peristaltismo, né? O movimento de empurrar o bolo alimentar, contração do coração, tá? Os batimentos cardíacos também são controlados pelo tecido muscular. Essa contração, né, dos tecidos, do tecido muscular, se dá por ação das miofibrilas. Quando eu falo miofibrila, tá? Fibrila a gente lembra de fibra. E toda vez que vocês ouvirem esse mio, vem de músculo, tá? Então são as fibras musculares. E essas fibras musculares, elas são compostas em sua maioria por actina e miosina, tudo bem? Esses dois componentes aqui são os componentes que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, que vão deslizar um sobre o outro para fazer essa contração muscular, beleza? E a gente consegue dividir esse tecido muscular em alguns tipos. Primeiro, estriado. O estriado ele pode ser tecido muscular estriado esquelético ou estriado cardíaco, tudo bem? O estriado esquelético vão ser todos os músculos que estão ligados aos ossos, tudo bem? E o estriado cardíaco é específico do coração. E o tecido muscular liso, ele vai ser de revestimento de órgãos, tá? Ele vai ter uma função também bem específica. Então a gente vai passar para esse lado do quadro para começar falando do primeiro tipo, então, de tecido muscular. E aqui eu coloquei para vocês o tecido muscular estriado esquelético. Coloquei um desenho aqui das fibras musculares dessas células, né? Como é que elas são formadas? Então, as células do tecido muscular estriado esquelético, elas são cilíndricas. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Elas são cilíndricas. Elas são alongadas e elas são multinucleadas. Como que acontece isso? As células, elas são criadas, né? Elas são geradas divididas, né? Então são várias celulinhas. E com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento para virar esse tipo de tecido, essas células elas se unem. Então ela vai formar uma fibra comprida, né, uma célula comprida. Como várias células se uniram, eu vou ter esse multinucleada, porque o núcleo de várias células que se uniram para formar uma célula só. Então eu tenho uma célula aqui alongada cilíndrica com vários núcleos e com estrias transversais. Então esse estriado vem dessas estrias transversais que eu tenho na minha célula. Exemplo, bíceps e tríceps. Então são dois músculos que estão ligados aos ossos e toda vez que eu contraio o meu bíceps, eu puxo o meu antebraço e toda vez que eu contraio o meu tríceps, eu estico o meu braço, tudo bem? Então são músculos que trabalham de forma contrária para dobrar ou esticar o meu braço, ok? E nesse tipo, né, de tecido, eu vou ter fibras que diferenciam esse tecido. Então eu tenho a fibra muscular vermelha, que a gente vai conhecer como tipo 1, e a fibra muscular branca, que eu vou conhecer como tipo 2. Qual é a diferença? A fibra muscular vermelha, ela tem uma contração mais lenta, tudo bem? Então ela vai contrair e ela vai permanecer por um tempo maior contraída, tá? Por isso eu preciso de mais mitocôndrias, porque eu vou ter um gasto maior de energia. Mioglobina é como se fosse a hemácia, tá? A nossa célula, o nosso glóbulo vermelho, a nossa célula vermelha do sangue. Ela vai fazer o quê? A minha hemácia está lá na minha corrente sanguínea carregando o meu oxigênio. Quando eu chegar no músculo, a mioglobina vai roubar esse oxigênio da hemácia e vai falar, não, isso aqui vai ficar comigo porque eu preciso mais. Então ela tem uma atração maior pelo oxigênio, tá? E lá no músculo eu preciso de bastante oxigênio para eu conseguir fazer esse processo de contração muscular. Então a mioglobina ela vai armazenar o oxigênio lá nos nossos músculos, beleza? E eu tenho uma maior irrigação sanguínea, já que eu tenho uma maior presença dessa mioglobina nessas fibras, tudo bem?
Então, isso caracteriza esse fibra muscular vermelha porque eu tenho mais irrigação sanguínea, eu tenho bastante mioglobina, como eu tenho afinidade com o oxigênio, né? Então ela vai deixar o sangue bem vermelho, essa fibra bem avermelhada, tudo bem? Essa é a fibra muscular do tipo 1. A fibra muscular branca do tipo 2, ela é de contração rápida. Então ela é uma contração rápida, ela contrai e relaxa, tudo bem? Eu vou ter menos mitocôndrias porque eu não preciso de tanta energia. Eu vou ter menos mioglobina porque eu não preciso de tanto armazenamento de oxigênio. E eu tenho uma menor irrigação sanguínea. Por isso que a gente chama de fibra muscular branca, tudo bem? E a gente consegue ver essas bandas, né, de fibras brancas e vermelhas nos músculos estriados esqueléticos. Eu vou trocar a lousa para a gente falar dos outros dois tipos. Aguarda um pouquinho. Lousa pronta, vamos falar dos outros dois tipos então. A gente vai começar pelo tecido muscular estriado cardíaco. Já que a gente estava falando do estriado, a gente fala dos dois tipos para poder encerrar. Então, o estriado cardíaco, as células são um pouquinho diferentes. Olha, elas são em formato de forquilha aqui, né? Ou a gente conhece como células anastomadas, tá? É essa forma aqui que ela é bifurcada, tudo bem? Essa célula, né, esse tipo de tecido estriado cardíaco, ele é próprio do coração, tá? Então, ele só é encontrado no coração. Então, as células têm esse formato diferente, elas também possuem estrias, elas são uni ou binucleadas, aqui eu desenhei células uninucleadas, mas a gente pode encontrar células com 2 núcleos, tudo bem? Elas possuem discos intercalares, então esses risquinhos pretos que eu coloquei aqui para vocês são os discos intercalares. Qual é a função, né? O que são esses discos intercalares? O que acontece? No nosso coração, a gente tem o nó do sino atrial, que é um marca-passo cardíaco, né? Então é onde vai dar aquela contração ritmada do nosso coração, tudo bem? Para ele contrair e relaxar, contrair e relaxar. Só que essas células, elas se comunicam uma de cada vez. Então, se o nó do sino atrial sinalizou para essa aqui, essa vai sinalizar essa vai sinalizar a próxima, para todas elas contraírem ao mesmo tempo, tudo bem? Então, essa comunicação entre uma célula e outra se dá por esse disco intercalar, tá? São junções específicas ali da membrana dessas células que fazem com que elas tenham essa comunicação bem rápida. Então, elas formam o miocárdio. Lembra que eu falei para vocês, mio é sempre de músculo, cardio vem de coração, de cardíaco, tá? Então, é um músculo do coração. Essas células vão formar esse tecido, então, tudo bem? Para formar o órgão que é o coração. E a gente passa, então, para o último tipo, que é o tecido muscular liso, tá? O tecido muscular liso, ele não possui estrias, tá vendo? As células, elas têm essa forma de fuso aqui, tá? Então, elas têm esse formatinho mais alongadinho. Elas são mononucleadas, então elas têm um núcleo apenas. Sem estrias, eu já falei. E esse tipo de tecido vai compor alguns órgãos específicos. Bexiga, útero, os vasos sanguíneos, tá? Eles dão sustentação, eles dão revestimento, tá? Os vasos sanguíneos, por exemplo, para aumentar ou diminuir a pressão, né, do nosso sangue, ele vai dilatar ou contrair. Vai fazer a vasodilatação para diminuir a pressão ou a vasoconstrição para aumentar a pressão sanguínea. Tudo bem? Então, são esses músculos lisos aqui que vão controlar a pressão sanguínea, por exemplo, tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês o sarcômero. O sarcômero é a nossa unidade de contração muscular. Então, eu peguei aqui uma fibra muscular. Essa fibra muscular é formada por miofibrilas, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, uma demarcação aqui, não consegue? Então, cada pedacinho desse, ó, é um sarcômero, tudo bem? E quem compõe essa miofibrila são as moléculas, né, de actina e miosina. Então, vamos entender como é que isso funciona. Em preto aqui, ó, eu tenho as moléculas de actina. E em vermelho, eu tenho aqui a miosina. O que a gente está enxergando aqui, ó, essas demarcações,
é o que a gente chama de linha Z, tá? É essa estrutura aqui, ó. Tudo bem? E o que acontece? Toda vez que eu vou contrair o meu músculo, as moléculas de actina deslizam sobre a molécula de miosina, tá? Então, quando essas estruturas de actina, elas deslizam para cima da molécula de miosina, é onde ocorre a minha contração. Porque o que vai acontecer? As moléculas de actina vão puxar, elas vão encurtar. E assim elas vão puxar outra banda, vão puxar outra banda, vão puxar outra banda. Quando eu vou puxando os meus sarcômeros, eu faço a minha contração muscular. Tudo bem? E para eu fazer o inverso, né? Para eu esticar o meu braço, eu vou contrair o meu músculo de baixo. Então, um sarcômero vai ir puxando o outro e eu vou estender o meu braço, tá? Então, o sarcômero é a nossa unidade de contração muscular e eu funciono por partes. Então, eu tenho aqui um sarcômero. Quando esse sarcômero encurta, quando essa fibra desliza, eu puxo a fibra de lá. Então, eu vou puxando, vou puxando, vou puxando, até eu contrair todo o meu músculo, tudo bem? Então, é assim que funciona a contração muscular no nosso corpo, beleza? Agora a gente já encerrou tudo sobre tecido muscular. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!